de barra. Legal demais, se você prestar atenção. Aliás, eu também sempre falo isso, né? Se você prestar atenção. Claro, pode ser que esteja dormindo aí, é por isso que eu tô te chamando a atenção. Acorda, presta atenção, olha aí. Acorda pra vida, né? Que diz meu amigo, acorda pra vida. Se você acordar pra vida aí, você vai perceber que nesse conjunto de videoaulas que eu chamo de aula 4, a gente já falou sobre função de interpolação, ficou bem abstrato, eu sei. E agora a gente vai falar sobre elemento de barra. Estamos adicionando a partir de agora um novo elemento na sua biblioteca de elementos finitos, que até o momento só tinha elemento de mola. E aí eu chamo muita atenção de você em relação a essa frase: ser ou se comportar. Eis a questão. Mola é mola. De agora em diante, todos os outros elementos eles podem se comportar como elemento de barra, podem se comportar como elemento de viga, podem se comportar como elemento de pórtico. Então, por favor, use o verbo certo, senão você vai receber uma visita noturna aí, hein? Cuidado. Existem diversas maneiras da gente fazer a dedução do elemento de barra. Só que por opção de estratégia didática, eu vou fazer da forma mais simples possível. Então vamos imaginar essa barra prismática aí, de comprimento L, sujeita a uma força axial F. Como é que a gente calcula a tensão nessa barra prismática? Ora, é uma barra que está sujeita somente à carga axial, portanto ela tem tensão de natureza sigma, calculada como sendo força sobre área. Então já estou partindo do pressuposto que esse elemento que se comporta como uma barra estará sujeito somente à força axial. A gente sabe da resistência dos materiais. Se eu introduzisse aqui um momento fletor, eu teria que somar aqui a parcela do momento fletor associada para conseguir calcular a tensão. Mas eu estou te dizendo que esse elemento que eu estou formulando a partir de agora só tem força. E essa força é puramente axial. Então, nossa biblioteca de elementos até o momento só vai conseguir estudar elementos que são molas ou elementos prismáticos que estão sujeitos à carga axial. Para calcular a deformação linear média, epsilon, eu vou pegar o deslocamento que essa barra vai ter dividido pelo comprimento dela. Como nessa disciplina a gente está trabalhando só com regime linear, a gente pode afirmar que a tensão é proporcional à deformação. E quando eu falo proporcional, ela é proporcional ao módulo de elasticidade. E aí eu posso fazer essa combinação. Sigma é igual a E vezes epsilon. E é o módulo de elasticidade e o epsilon é o deslocamento dividido pelo L. Como o sigma é força sobre área, eu vou colocar aqui força sobre área. Como o epsilon é x sobre L, eu vou colocar aqui x sobre L. E minha equação fica desse jeito. Força sobre área vai ser o módulo de elasticidade vezes x sobre L. O que eu vou fazer é passar o A para esse lado da equação e eu consigo chegar nessa equação que relaciona a força com o deslocamento. Força é igual a alguma coisa vezes o deslocamento. Força é igual a alguma coisa vezes o deslocamento. O que é essa alguma coisa? É a rigidez desse elemento. Então a gente vai definir a composição do módulo de elasticidade vezes a área dividido pelo comprimento dos elementos de barra. Esse conjunto, essa composição a gente vai chamar de beta, que é a rigidez axial da barra de agora em diante. E aí eu fiz um apelidinho aí, é como se fosse o K da barra. Então, por favor, vamos analisar a nossa modelagem. Fica tranquilo que eu já exploro essa figura aí. Eu só quero deixar claro quais são as hipóteses de modelagem. Essa formulação que eu vou te apresentar vale para material homogêneo, isotrópico, material esse em regime linear. Nosso modelo admite somente pequenos deslocamentos e nosso elemento está sujeito a cargas axiais nodais. Para se comportar como um elemento de barra, as extremidades têm que estar pinadas. Esses elementos seguirão o princípio de Saint-Venant, que eu já te explico o que significa. Esses elementos prismáticos, cujas extremidades estarão pinadas, serão modelados com 2 nós. E eu convido que vocês façam a reflexão. Esse elemento é igualzinho à mola. Os elementos de mola e de barra são muito parecidos em termos de formulação. Eles também têm 2 nós. Cada nó pode se deslocar em 2 graus de liberdade, U e V. Isso traz uma consequência de que a matriz de rigidez desse elemento de barra tenha ordem 4x4, porque eu vou organizar inicialmente o grau de liberdade U do primeiro dos nós, depois o grau de liberdade V do primeiro dos nós, posteriormente o grau de liberdade U do segundo nó e o grau de liberdade V do segundo nó. Esse elemento tem uma rigidez axial beta definido por A vezes Z sobre L e nós teremos as mesmas definições. O nó vai andar nas coordenadas globais para U e para V. Na verdade, ele pode andar em U e em V. Essas são as coordenadas globais X e Y, que eu defini em preto aqui.
eu consigo exprimir esse vetor de deslocamento S também nas coordenadas locais x barra e y barra, e pelo fato desse elemento estar eventualmente inclinado, eu devo medir o θe, que é o ângulo de inclinação do elemento, partindo obrigatoriamente de x, que é a coordenada global, para x barra, que é a coordenada local. E eu mostro para vocês que eu tenho dois caminhos para fazer isso. Sair de x para x barra nesse sentido, que é o sentido anti-horário que a gente costuma definir como sendo o sentido positivo, e posso também sair de x para x barra ao percorrer a trajetória horária, e esse ângulo seria o ângulo θe negativo. Aí eu prometi, quero cumprir, e explicar o que é o princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant diz que a diferença entre os efeitos de duas cargas diferentes que sejam estaticamente equivalentes, que a diferença entre elas se torna muito pequena com distâncias suficientemente grandes da carga. De maneira prática, o que eu quero te dizer é o seguinte: você concorda comigo que se eu aplicar uma força aqui, nessa região, nessa barra prismática, vocês concordam comigo que a região que está perto da aplicação da força terá tensões maiores do que essa região que está longe da aplicação da força? Então, a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que, à medida em que a gente se afasta da força aplicada, o diagrama de tensões tende a ficar uniforme. De modo que se eu fizer um impacto nessa região vermelha que eu estou te mostrando, esse impacto não vai ser sentido igualmente nessa região roxa. Só que as nossas modelagens de agora em diante vão desconsiderar isso. Olha que coisa interessante. A nossa modelagem vai fingir que o seguinte: se eu der uma pancada nessa região vermelha, o efeito dessa pancada é o mesmo nessa região verde. A gente sabe que isso não é verdade, mas é só para simplificar a nossa modelagem. Então, o elemento como um todo estará sujeito à mesma tensão, mesmo sabendo que a diferença é apenas significativa na vizinhança da fronteira da aplicação da força. Então eu vou te mostrar aqui algo que nós já apresentamos nos elementos de mola, que é a conversão das variáveis do sistema global para o sistema local. Essa conversão é feita através da matriz de transformação T, que por sua vez depende dos cossenos e senos dos ângulos de inclinação dos elementos θe. Turma, a matriz de rigidez da barra é idêntica à matriz de rigidez do elemento de mola, com a diferença exclusiva da rigidez axial. A rigidez axial é chamada de beta e é calculada dessa forma. Então nós temos os três termos primordiais, aqui vem m ao quadrado, aqui vem n ao quadrado e aqui vem m vezes n. Todos os outros termos são replicações desses três termos originalmente calculados. Então eu passo para cá m vezes n, aí eu tenho um bloco que eu chamo de vermelho aqui, replico esse bloco vermelho aqui, e aí com esses dois blocos basta que eu inverta e coloque negativo nesse bloco aqui de cima e depois passe esse bloco negativado para cá. Sabemos também que podemos achar os graus de liberdade nas coordenadas locais a partir das coordenadas globais usando a matriz T, idem para os vetores de carregamento. O vetor de graus de liberdade contém U e V do primeiro nó, U e V do segundo nó. A matriz de rigidez da barra no sistema de coordenadas local é obtida dessa maneira. E aí eu mostrei para vocês na aula anterior e disse também nessa aula que eu não iria demonstrar como é feita a interpolação. Eu vou só te apresentar a equação sem deduzi-la. Então, se você quiser calcular o deslocamento em U de um ponto que esteja no meio do elemento, quando eu falo no meio, eu estou me referindo a que esteja entre os nós. Eu preciso pegar o deslocamento na coordenada local do primeiro nó, o deslocamento na coordenada local do segundo nó e multiplicar cada um deles pela sua respectiva função de forma calculada no ponto específico. E essas são as funções de forma que a gente utiliza no nosso elemento de barra. Eu sei que isso possa estar parecendo um pouquinho sem aplicação prática, mas isso vai ficar muito claro para vocês. Finalmente, eu só mostro mais uma vez qual que é o diagrama que deve ser utilizado para fazer a interpolação, e a gente vai treinar isso em exercícios. E falo para vocês mais uma vez que a gente sempre tem que fazer a determinação da unicidade da solução ao calcular o determinante do K-alfa-alfa e verificar se ele é igual a zero ou se ele é diferente que zero. Então, na próxima videoaula eu vou fazer um exercício, tudo isso vai ficar muito claro.